todos em Gálatas? Amém. E diz assim, a minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá? A versão um pouco diferente, mas assim diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria de Cristo, servo de Cristo. Mais uma vez: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Aleluia. Pai, essa é a sua palavra, Jesus, que o Senhor venha ministrar, Senhor, sobre a sua igreja, ministrar, Senhor, mais uma vez sobre o meu coração, papai, que nós possamos sair daqui, Pai, glorificando o seu nome, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Essa carta de Paulo aos Gálatas talvez seja uma das cartas mais severas que ele escreveu, de todas que ele já escreveu, porque ele não começa a carta dele no capítulo 1, versículo 1, dando graças pelos Gálatas ou coisa assim. Ele já começa a carta um pouco entristecido, nos primeiros versículos já demonstrando em nome de quem ele veio e com a autoridade de quem ele veio trazer a mensagem aos Gálatas. E nesse versículo 10 você vê a indignação dele, pois os Gálatas, que foram evangelizados por Paulo naquela época, escutaram o evangelho, aceitaram a Jesus, eles estavam agora desviando do seu caminho. Paulo no versículo 4, ele diz que, no versículo 6, ele diz que está admirado com os Gálatas, porque tão rapidamente eles saíram do evangelho puro que eles ouviram e começaram a se desviar para um outro evangelho, um evangelho acrescentado de coisas que não viam do Senhor, que não faziam mais parte dessa nova aliança que nós vivemos. Naquela época, na Galácia, haviam muitos judeus convertidos e havia muitos gentios que estavam se convertendo com a pregação do evangelho. E os judeus começaram a exigir desses gentios que eles se circuncidassem, porque senão não estariam sendo aceitos por Deus. Eles queriam que os gentios, aqueles que não têm uma cultura judaica da circuncisão, assim como a maioria sabe, acho que todos sabem, que o menino, quando nasce na cultura judaica, ele é circuncidado aos 8 dias de vida, por causa da antiga aliança que Deus havia feito. E os judeus daquela época, que eram cristãos convertidos, olhavam para os gentios que estavam se convertendo e queriam agora que eles se adequassem a essa regra judaica. Mas essa regra já não valia mais. Não valia mais para as pessoas que não eram da cultura judaica, pois Cristo tinha libertado a todos de todas essas coisas da lei para a verdadeira liberdade. E os judeus ali queriam que eles fizessem a circuncisão, e Paulo veio nessa carta tratar a respeito disso e mostrar que o evangelho não pode ser acrescido de coisas. Tanto que Paulo continua falando e ele diz que maldito seja aquele que acrescentar algo ao evangelho que nós temos pregado para vocês no começo. Paulo muito indignado. E aí no versículo 10 que nós lemos, ele pergunta: será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Será que nós vamos ter que circuncidar de novo só para os judeus ficarem felizes e agradar a eles, colocar vocês debaixo do cabresto da lei de novo, só para agradar os judeus? Ou será que estamos livres de fato em Cristo? Era isso que ele estava querendo dizer. E a pergunta que fica para nós hoje, quando nós estamos em nossas comunhões, quando nós estamos com nossos amigos e nossas famílias, quando nós estamos pregando o evangelho ou falando de Jesus, nós desejamos agradar a Deus ou os homens? Nós queremos ser bajulados pelos homens, ser reconhecidos,
ou ser reconhecido no céu. Queremos fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade dos homens? Eu trouxe isso porque eu vi uma estatística, uma pesquisa, que diz que 42%, prestem bem atenção, 42% dos jovens cristãos alegam não ser uma boa coisa evangelizar, porque afeta as outras culturas, muda as outras culturas. Não apoiam ser pregado a palavra do Senhor, a forma de evangelismo, seja ele qual for, seja um evangelismo explosivo, casa em casa, ir para as outras nações, enfim. Eles não aprovam isso, porque dizem ser contra a cultura, ameaça a cultura dos outros povos. E isso tem que trazer indignação para nós, porque o que aconteceria se os primeiros cristãos, se os primeiros homens que conheceram Jesus dissessem: não, nós vamos ficar aqui pregando só entre nós mesmos, não vamos pregar para os gregos, para os romanos, porque isso vai afetar a cultura deles. Nós não estaríamos aqui hoje. Você não teria conhecido a Cristo. Você não teria conhecido o pecador que você é e a necessidade de um Salvador na sua vida. Nós não teríamos a graça e a bênção e a esperança de saber que um dia esse tormento, essa vida que às vezes é muitas vezes um fardo, vai acabar e nós vamos para a glória com o Senhor, uma vida de felicidade, uma vida do jeito que Ele projetou antes de nós cairmos, antes de Adão e Eva cair. Nós não saberíamos dessa verdade. Então nós não podemos olhar uma imagem, uma pesquisa dessa e se sentir à vontade, se sentir confortável com isso, porque as pessoas precisam ouvir falar de Cristo. As pessoas precisam ouvir. As pessoas precisam saber que há um Deus que deseja salvar a humanidade. Há um Deus que vai na contracultura do mundo mesmo. As culturas do mundo não se adequam ao Senhor. Existem culturas que não vão afetar e também não vão acrescentar, mas tem culturas que vão de encontro à palavra de Deus, vão contra totalmente. Culturas antigas entregavam seus filhos como sacrifício para deuses. Eles jogavam seus filhos do alto do penhasco. Culturas antigas colocavam os cristãos dentro do Coliseu e soltavam os leões para cima deles só para alegrar o povo. Se o cristianismo não tivesse continuado a crescer, esse povo ia continuar fazendo essas coisas. A cultura que nós conhecemos hoje não seria essa cultura. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos viver de modo que agrade a Deus e fazer essas coisas de modo que agrade ao Senhor. Ainda que nós estejamos talvez numa fase da sua vida que você não tenha pregado tanto quanto você quer, não tenha falado tanto que você quer. Mas hoje eu trago essa notícia para te impactar assim como me impactou. Cristo precisa crescer e nós diminuímos. É o que está escrito aqui. Ele precisa crescer e nós precisamos diminuir. Nas nações, nessa cidade, em todos os lugares. Então nós precisamos viver de modo que agrade a Deus e não os homens. E não estou falando aqui para nós sermos rudes, grosseiros, enfiar o Evangelho goela abaixo nas pessoas, não deixar de ser simpático ou coisa assim. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com falar a verdade, falar o Evangelho na real, como ele é de fato, sem acrescentar coisas, sem diminuir coisas, sem esconder aquilo que o Evangelho quer que você faça e mostrar só as bênçãos do Evangelho, como muito tem acontecido. Nós precisamos pegar o Evangelho na sua totalidade. Mas o que é de fato agradar a Deus? Paulo fala que ele não queria agradar os homens, mas agradar a Deus. E o que é agradar a Deus? Em primeiro lugar, agradar a Deus, e eu sei que você conhece esses versículos, Hebreus 11:6.
a gente precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que nós agradamos ao Senhor, porque sem fé nós não cremos nele. Como você agrada a alguém que você não crê? Como você agrada a alguém que você não deposita a sua confiança? Como nós vamos agradar ao Senhor se nós não depositamos toda a nossa fé, a nossa esperança nele? Se não cremos que ele é um Deus real, que está aqui, que está em todas as outras igrejas, irmãs, que está em todas as outras denominações, falando com o seu povo. Nós precisamos ter fé no Senhor. Nós precisamos ter fé de que esse Deus é real. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Nós precisamos crer. Nós nos aproximamos do Senhor, assim como o Roberto disse. Se você quer crescer, você precisa orar. E se você vai orar, você precisa crer no Senhor. E isso agrada o Senhor, tal forma que ele recompensa aqueles que o buscam. Porque isso agrada a Deus. Agrada a Deus que nós temos fé nele, ainda que a nossa vida esteja toda virada. Agrada ao Senhor saber que nós cremos em um Deus real. É um Deus poderoso. Um Deus que conhece os seus sentimentos, os seus problemas, conhece o seu profundo. Aquilo que ninguém sabe que você passa ou que você pensa, Deus conhece. O Deus que age quando você já não tem mais esperança. Esse é o Deus real. O Deus que se importa se você está falando a verdade do Evangelho ou não. Nós precisamos ter fé no Senhor, porque isso agrada o Senhor. A segunda coisa que nós precisamos fazer, ou seja, a segunda coisa que agrada a Deus, é o nosso arrependimento. O nosso arrependimento, o nosso primeiro arrependimento quando nós aceitamos Jesus, e o nosso arrependimento diário. Porque ninguém aqui é perfeito, senão já tinha subido, já tinha morrido. Todos aqui somos errados, todos aqui temos falhas, todos aqui cometemos erros, uns maiores que os outros, outros menores no nosso dia a dia. Mas nós precisamos nos arrepender. Ao fim do dia ou ao cometer alguma coisa, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Vai mostrar, você errou aqui, você falou isso que não devia, você pensou no que não podia, você tomou uma atitude errada, você tomou uma decisão incorreta. Eu te amo e eu quero que você se arrependa, não quero que você continue no erro. E a gente precisa dar voz ao Espírito Santo e ouvir essa palavra e se arrepender. Salmo 51:17 vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. É isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Ter fé no Senhor e se arrepender. Se arrepender todos os dias. Porque isso mostra que nós continuamos crendo que Deus tem os seus preceitos, tem a sua vontade para nós. Continuamos, se nós se arrependemos diariamente, isso mostra que nós estamos caminhando com Deus. Quando o nosso coração já não dói mais quando a gente faz algo errado, quando o nosso coração já não se machuca mais quando a gente erra, é porque a gente já está meio distante de Deus. A nossa fé talvez já está mais fraca, nosso coração já está mais frio. E aí é necessário nós orarmos, lermos a Bíblia, jejuarmos, se aproximarmos de Deus de novo e se arrepender. Deus se agrada de quem se arrepende. É a mesma coisa de um pai que o filho vai lá e dá uma mancada feia com o pai, e depois esse filho chega: ó, pai, desculpa, eu não queria fazer isso. Isso desmancha o coração de um pai. E quanto mais o de Deus, quanto mais o de Deus se agradará de quem chega diante do Senhor e fala: ó, pai, eu errei aqui, me desculpa, me perdoa, me guia pelos caminhos que eu tenho que andar, porque às vezes eu não sei o que fazer. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter esse arrependimento na nossa vida constantemente. Porque aqui ninguém vai errar, ninguém vai ser perfeito, quer dizer, todo dia.
Não há um dia sequer que a gente não erre. Nem um dia sequer. Mas graças a Deus, graças a Jesus pela salvação e pelo perdão. Graças a Jesus pelo sangue que foi derramado. É um sangue que cobre uma multidão de pecados, não são os 3, 4. Uma multidão, infinitos pecados. Graças a Deus, gente, porque senão nós estávamos no bico do urubu, como falam aí, né? Graças a Deus. E a terceira coisa que nós precisamos, a terceira coisa que agrada ao Senhor é viver segundo a sua palavra. Viver segundo este livro. Porque existe digital, existe vermelho, rosa, branco, em várias linguagens, dos mais fáceis aos mais difíceis. Viver segundo a palavra de Deus. E viver segundo a palavra de Deus inclui uma série de coisas. E talvez você esteja pensando, é difícil. É difícil, mas também é fácil. É difícil quando a gente tenta amar mais uma coisa do que a palavra de Deus ou a Deus. Aí se torna difícil. Se torna difícil quando a gente coloca uma barreira no nosso coração. Eu quero servir a Deus, mas isso aqui eu amo tanto, não queria deixar. Se torna difícil, mas não é impossível. Porque a palavra, como dizem em Ezequiel, Ezequiel tinha que comer aquele rolo, e aí quando ele estava comendo parecia amargo, né? Mas depois ficava doce. Porque a palavra de Deus e viver segundo ela traz bênçãos para a nossa vida. Bênçãos, livramentos, tantas coisas. E nós precisamos viver segundo essa palavra, para agradar ao Senhor, para viver de modo que nós agradamos ao Senhor. Salmo 119, 11 vai dizer: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Guardei a sua palavra no meu coração, para não ir de encontro com o Senhor, não ir contra a sua palavra, não machucar o Senhor, não pecar contra o Senhor. Se você colocar na balança a sua vida, Deus tem feito tantas coisas na sua vida. Só de te manter com vida já é motivo para a gente viver segundo a palavra dele todos os dias e se esforçar para se manter nela. Nós podemos pensar que é difícil viver segundo o que o Senhor deseja, mas nós precisamos viver segundo a palavra para agradar o Senhor. Quando a gente não vive segundo a palavra, a gente começa a querer agradar os homens, porque a glória dos homens começa a importar mais para nós. Nós precisamos viver segundo a palavra, e nós precisamos pregar essa palavra, porque viver ela é pregar ela. Toda ação é comunicação. O pastor vem pregando uma série sobre comunicação, e toda ação que nós tomamos é uma comunicação. Tudo que nós fazemos, você está comunicando algo ao mundo, está comunicando algo na sua casa, algo para quem está com você. Então nós precisamos pregar essa palavra, e quando pregarmos de modo que agrade a Deus. Pregar ela na sua totalidade, sem excluir as coisas que às vezes são difíceis, pesadas, e pregar só as bênçãos. Ou também ao contrário, como muitos fazem, pregar só as coisas difíceis e o juízo de Deus, e esquecer de pregar as bênçãos. Pregar a palavra na sua totalidade, porque esse é o Evangelho. Evangelho é totalidade, é boas novas num total. Não é meia boas novas, não é meia notícia, não é meia palavra, é a totalidade da palavra. Nós precisamos pregar a sua totalidade. Isso é agradar a Deus, bem resumidamente em três pontos. E o que é agradar aos homens? O que é esse agradar aos homens? Como Paulo falou, que ele não queria viver desse modo, que ele não faz desse jeito. Agradar aos homens, a primeira coisa que nós vemos é quando a gente quer buscar respeito, posição e lugar especial na hora de viver o Evangelho. Evangelho não é para ter posições especiais nesse mundo. A palavra de Deus não é para ter posições especiais, não é para ser elogiado pelo mundo. Pelo contrário, nossos maiores exemplos aqui da Bíblia, todos foram odiados. E hoje nós vivemos numa época muito boa, porque às vezes nós falamos de Cristo e as pessoas agradecem ainda.
Nós estamos na melhor época, talvez. Mas muitas vezes nós deixamos de anunciar o Evangelho. Às vezes nós estamos no nosso trabalho, na nossa família, no nosso convívio social, seja onde for, e a gente deixa de falar o Evangelho só para não machucar uma outra pessoa, só para não ofender, ou então para não ser excluído de círculos de amizade, ou para não perder amizades, para não perder o apreço, para não perder o carinho das pessoas, para agradar os homens. A gente deixa de falar. As pessoas estão se afundando, estão tomando decisões erradas, estão indo por um caminho totalmente tortuoso, e a gente está vendo e fica calado. Não anuncia o Evangelho, não anuncia a salvação, não anunciamos a Jesus, porque tem medo. Mas se eu falar, ela vai brigar comigo, não vai falar mais comigo, vai me excluir. Se eu falar isso num grupo, as pessoas não vão mais dar atenção para mim, eu não vou conseguir mais participar desse grupo. Todos nós, às vezes, deixamos de pregar Jesus por causa disso, de modo a agradar as pessoas. E aquilo que é agradar as pessoas no começo acaba tornando maldição para aquelas pessoas, porque você não sabe o dia de amanhã. Talvez aquela pessoa precisava escutar hoje a palavra de Deus, precisava escutar hoje uma palavra de vida, porque amanhã talvez não vai dar mais tempo. E nós deixamos de anunciar a verdade que nós conhecemos aqui, que nós conhecemos, que nós vivemos, por medo de machucar e magoar as pessoas. Ou quando não, deixamos de falar o Evangelho na sua totalidade, como eu já disse. Nós estamos num grupo e aí anunciamos: não, Deus vai dar tudo certo, Deus é contigo, Deus vai abençoar. Mas a pessoa está com a vida toda torta, não se conserta, não quer conhecer a Cristo, ou não conhece a Jesus, e nós só falamos a coisa boa. Não é que não seja válido, mas nós precisamos anunciar que as pessoas precisam se arrepender. Quando Jesus veio e começou o seu ministério, Jesus não começou falando: Deus vai te dar muitas coisas, Deus vai te abençoar em muitas coisas, e vocês vão ter casa, carro, e vão ser frutíferos, e vai ser uma bênção. Nos primeiros dias de ministério do Senhor, o Senhor começa: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Isso não é ser grosso ou ser rude com as pessoas, é oferecer salvação, é oferecer uma chance dela viver algo que ela não viveu ainda, de viver algo com Deus que ela não conhece. E não é só nessa igreja, ou só no bairro, ou só nessa cidade que o evangelismo tem diminuído, que o falar de Jesus tem sido, apagado pelos nossos medos de se excluir das nossas rodas sociais, ou por não ser politicamente correto, tantas outras coisas. Tentou oprimir as palavras do Senhor. Mas nós não podemos agir dessa forma. Não podemos agradar homens e deixar o Evangelho de lado. Outra coisa que nós deixamos de fazer para agradar os homens e não viver a verdade completa do Evangelho é deixar de tomar decisões difíceis. Ou seja, isso inclui não falar a verdade, ser sincero com uma pessoa quando você precisa ser. Não defender o Evangelho quando ele está sendo atacado, quando ele está sendo repudiado. Não fazer renúncias que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Tomar decisões difíceis fazem parte de viver o Evangelho. Não, vai ter decisões muito fáceis, mas vai ter decisões muito difíceis também. Renúncia, ser sinceros, dizer a verdade, defender o Evangelho quando todo mundo está tripudiando e fazendo chacota do Evangelho e de tudo. São decisões difíceis, porque as pessoas vão começar a olhar para você de outros olhos. Talvez muitas pessoas vão deixar sim de querer conviver com você e de ter essa amizade talvez que tenham hoje. Mas eu te garanto que muitas pessoas vão se achegar a você, porque você tem uma palavra de vida, você tem uma palavra de bênção, você tem uma palavra de vitória, você tem uma palavra sincera para a pessoa.
Enquanto muitas outras rodas vão se afastar de você, outras vão se chegar. O Senhor disse que não vai ter um que vai pregar o evangelho que não vai ganhar 100 vezes mais família, filhos e etc. Porque pessoas que estão com sede de ouvir o evangelho vão querer ficar perto de você. E a terceira coisa que nós fazemos para agradar aos homens, agradar as pessoas, é esconder a nossa fé. Você já ouviu falar daquele cristão que você nunca soube que ele é cristão? Na sua roda de amigos, ou no serviço, ou seja onde for. As pessoas te conhecem, sabem onde você mora, quem é sua mãe, seu pai, qual a sua função na empresa, o que, enfim, mas não sabem que você é cristão. Isso só mostra que você talvez nunca abriu a boca para falar de Jesus. Talvez que eu nunca abri a boca para falar do Senhor naquele lugar. Nós não podemos esconder a nossa fé, nós não podemos esconder aquilo no que nós cremos, porque nós estamos negando ao mundo a oportunidade de se salvar, a oportunidade de conhecer aquilo que você conhece. Nós estamos sendo egoístas. Nós estamos negando a oportunidade de Cristo crescer e nós diminuímos. Nós precisamos deixar a nossa fé falar por si só e aparecer. Não é também se achar melhor que os outros porque é cristão, achar no direito de julgar todo mundo porque é cristão, não é isso. Mas nós precisamos ter uma palavra de vida, uma palavra verdadeira, uma palavra da Bíblia nas nossas línguas, aonde a gente vê. Nós precisamos falar desse Jesus. Em Lucas 9:26 vai dizer que se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele quando voltar em sua glória, sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Eu tenho certeza que você não quer que Jesus se envergonhe de você. Então nós não podemos se envergonhar. Quando nós pregamos o evangelho, muitas pessoas vão ir contra você, vão talvez fazer piada. E muitas vezes o que acontece é que essa mesma pessoa, tempos depois, vai se chegar em você e vai pedir uma oração, uma palavra. Porque Deus faz as coisas no tempo que Ele quer, age no coração das pessoas no tempo que Ele quer. Nosso trabalho é não esconder a palavra de Deus das pessoas, não esconder o evangelho, de modo que a gente agrade a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Nós não podemos esconder essa verdade que nós temos. E não estou dizendo aqui que todos nós somos perfeitos, nós fazemos isso todo dia, pregamos o evangelho todos os dias, enfim. Mas sempre podemos melhorar, sempre, todos os dias nós podemos melhorar. Então, nós que desejamos a Cristo, nós que somos salvos, que conhecemos a salvação, não devemos buscar a aprovação dos homens, mas pregar a palavra de Deus, viver de um modo que a palavra seja pregada até mesmo sem palavras, sem a gente precisar dizer nada. Isso inclui na hora de pregar o evangelho, na hora de viver nos meios sociais que você está incluído. A gente não deve deixar de tomar algumas ações e atitudes com medo do que as pessoas vão achar. Não tenha medo de perder as amizades por ser um cristão verdadeiro. Não tenha medo de perder o apreço das pessoas por ser um cristão verdadeiro. Amém? Não deixe de falar do Senhor. Não troque como Jacó e Esaú, um prato de lentilhas pelo direito de primogenitura. Você lembra de Esaú? Chegou com fome, aí trocou seu direito por um prato de lentilha. Não faça isso. Deixe que o Senhor cresça na sua vida e que você diminua. Deixe que Ele apareça. Você não precisa aparecer, não. Quando você prega a palavra do Senhor, Ele vai aparecer, Ele vai fazer o que tem que ser feito. Quando você pregar a palavra, pregue ela na sua totalidade. Não tenha medo do que as pessoas vão falar ou dizer. Pregue o evangelho, viva o evangelho, tenha fé em Deus, tenha esperança nele. Nós vamos ser pessoas cada vez melhores, cada vez mais cheias de Deus, com cada vez mais palavras de bênção, de vitória, pessoas melhores. Amém? Essa é a palavra que nós temos
que eu tenho para os irmãos, e que você saia daqui cheio de Deus, com vontade de falar do Evangelho, com vontade de pregar o Evangelho. E lembre sempre dessa estatística: 46% dos jovens acham que é errado pregar o Evangelho. Mostre que eles estão errados, mostre que eles não estão certos. Nós devemos pregar o Evangelho para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você aí do teu lugar, por favor, de cabeça baixa ainda, estivesse fazendo uma oração. Obrigado, presbítero. Por isso que nós ouvimos, queridos. Nós estamos num tempo muito light do Evangelho, onde as coisas verdadeiras estão sendo confrontadas por desejos. Não há problemas em ter desejos. O problema é deixar os nossos desejos nos dominarem e os nossos desejos tornarem a nossa vida muito maior. E é o que Paulo está dizendo aos Gálatas: vocês começaram bem, mas o que foi que vos fascinou, que os fez desviar do caminho? O que é que fez você deixar de ter aquela vida que você tinha lá no comecinho, onde a santidade tinha importância, onde a oração tinha importância, onde ir para a igreja tinha importância, onde a leitura da palavra tinha importância? Quantas vezes nós estamos ouvindo gente negligenciando coisas que pareciam ser bíblicas e hoje as pessoas já estão duvidando. Duvidando por quê? Porque nós queremos viver as nossas vontades e não aquilo que a Bíblia diz. O nosso maior confronto é entre nós e a palavra. Ah, mas eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero viver isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Querido Deus e Pai, nós adoramos o Teu nome nesta hora. Nós que estamos aqui na igreja, os Teus filhos que estão em casa agora ouvindo esta palavra. Pai, muitas vezes nós queremos viver as nossas vontades e agradar as pessoas, e nos esquecemos que nós temos que agradar ao Senhor. Pai, agradar ao Senhor requer renúncia. Agradar ao Senhor requer mudança de vida. Agradar ao Senhor requer que nós sejamos transformados não pelos princípios e valores deste mundo, mas pelos Teus valores. E muitas vezes, Pai, os Teus valores para esse mundo não têm valor. Tem pessoas agarradas em filosofias de vida, tem pessoas agarradas em valores morais e éticos, mas não agarrados à Tua palavra. Pai, o que vai nos libertar do império das trevas é o Senhor e a Tua palavra. O que vai mudar a nossa história e a nossa vida é a Tua palavra. E nessa noite, Pai, muda o nosso coração pelo poder da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus abençoe você.